Neste vídeo, mergulharemos em alguns dos casos mais perturbadores de mortes em ambientes de trabalho já registrados. São histórias reais, que mostram que o perigo pode aparecer justamente quando ninguém está esperando. Número 1. No dia 2 de junho de 2022, o que deveria ser apenas mais um dia comum de trabalho, se transformou em um pesadelo impossível de esquecer. Steven Jerkes, um pai de 39 anos com 3 filhos, tinha acabado de começar em um novo emprego na fundição da Caterpillar, em Mapleton, Illinois, nos Estados Unidos. Era apenas o seu 9º dia ali. Para ele, aquele trabalho representava esperança, estabilidade e uma nova chance de construir um futuro melhor para a família. Mas, antes que o turno terminasse, Steven já não retornaria para casa. Steven não era apenas mais um funcionário no meio de uma grande operação industrial. Ele era um homem de família, profundamente ligado à sua companheira, Jessica Sutter, e às 3 filhas pequenas do casal, com 4, 5 e 12 anos. Morando em Peoria, Illinois, ele havia aceitado aquele emprego com a intenção de oferecer mais segurança para todos eles. Só que ele jamais poderia imaginar que o mesmo lugar onde buscava uma oportunidade acabaria se tornando o cenário dos seus últimos momentos. A fundição da Caterpillar era um gigante industrial. O local processava até cerca de 1.000 toneladas de ferro por dia, produzindo peças usadas em máquinas pesadas. Mas, por trás daquela produção enorme, existia um risco constante. Uma instalação de fundição operando a aproximadamente 1.427 graus Celsius não deixa espaço para descuidos. Um passo errado, uma proteção ausente ou uma falha de procedimento podem mudar tudo em uma fração de segundo. E exatamente isso aconteceu. Pouco depois das 9h20 da manhã, Steven recebeu uma tarefa que, em teoria, parecia simples: coletar uma amostra de ferro derretido de um enorme recipiente industrial cheio de metal líquido. Aquele material estava em uma temperatura tão extrema que qualquer contato direto poderia ser fatal quase instantaneamente. Ainda assim, segundo as investigações posteriores, não havia barreiras adequadas, não havia proteção suficiente ao redor do ponto de risco e não havia uma margem real para erro. Então veio o momento decisivo: um escorregão. Um passo fora do lugar. Uma fração de segundo. Steven caiu parcialmente dentro da área de fundição. O calor extremo teve efeito devastador, e a situação se tornou fatal antes que qualquer pessoa pudesse reagir de verdade. Em instantes, o que era para ser um procedimento de rotina se transformou em uma cena de pânico dentro da instalação. O caos tomou conta da fundição. O escritório do legista do condado de Peoria e o departamento do xerife receberam um chamado ao local, mas havia muito pouco que pudesse ser feito. Por volta das 10h20 da manhã, toda a fundição passou por evacuação. O metal precisou esfriar antes que as equipes pudessem retornar com segurança. Horas depois, os investigadores encontraram apenas restos mortais limitados. A causa da morte acabou registrada como uma consequência direta da exposição térmica extrema. O que torna essa história ainda mais revoltante é que, segundo a investigação, ela poderia ter sido evitada. Depois da análise feita pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos, a conclusão indicou que a Caterpillar não havia implementado medidas básicas de segurança que poderiam ter protegido Steven. Eram medidas simples, essenciais e conhecidas em ambientes de alto risco. A multa aplicada chegou a apenas $145 mil. Para uma corporação multibilionária, muitos viram esse valor como pouco mais do que um pequeno incômodo financeiro. E para piorar, aquela não representava a primeira morte na mesma unidade. Apenas 6 meses antes, outro trabalhador, Scott Adams, também havia perdido a vida naquela instalação. Funcionários já vinham expressando preocupação com as condições difíceis, o ritmo pesado e as práticas inseguras, mas esses alertas não receberam a atenção necessária. Para Jessica Sutter, a dor era impossível de medir. Ela perdeu o companheiro de vida e as filhas perderam o pai. Tudo em uma tragédia que, segundo as autoridades, poderia ter sido impedida. Jessica responsabilizou diretamente a Caterpillar pela morte dele, afirmando que a empresa não demonstrou remorso suficiente, não assumiu responsabilidade real e não ofereceu o apoio que a família esperava depois de uma perda tão brutal. No fim, nenhuma acusação criminal acabou apresentada. Nenhuma punição proporcional pareceu chegar.
E para quem ainda caminha pelos corredores da fundição da Caterpillar, a pergunta continua no ar. Quantas vidas ainda precisarão ser perdidas antes que algo realmente mude? Número 2. 23 de outubro de 2023. Para a maioria das pessoas no centro de Boston, parecia apenas mais um dia de trabalho. A cidade seguia no ritmo de sempre. Pessoas apressadas a caminho de seus escritórios, táxis cortando o trânsito, lojas abrindo as portas e prédios comerciais começando mais uma manhã movimentada. Muito acima das ruas cheias, Nicholas J. Marks, um limpador de janelas de 40 anos, se preparava para mais um dia na função. Ele fazia esse tipo de trabalho havia mais de 20 anos, subindo em alguns dos prédios mais altos da cidade. Era uma profissão perigosa, mas Nicholas era experiente. Ele era cuidadoso, metódico e respeitado pelos colegas. Conhecia os riscos melhor do que quase todo mundo. Mas, naquele dia, algo deu terrivelmente errado. Nicholas trabalhava em um prédio comercial de 32 andares, localizado na 100 Summer Street. Enquanto se preparava para se posicionar em sua cadeira suspensa de trabalho, a linha de ancoragem de segurança, que deveria ser sua proteção principal, falhou de repente. Em um instante, o equipamento que deveria mantê-lo seguro deixou de cumprir sua função. Nicholas caiu. A queda aconteceu diante de testemunhas que estavam no nível da rua e que não puderam fazer absolutamente nada, além de olhar em choque. Algumas pessoas gritaram. Outras ligaram para o serviço de emergência, com as mãos trêmulas, tentando explicar algo que mal conseguiam processar. A polícia e os socorristas chegaram rapidamente. Os oficiais isolaram a área com fita amarela, enquanto investigadores registravam a cena. Pedaços do equipamento, partes da cadeira suspensa e objetos pessoais no local se tornaram marcas silenciosas dos últimos momentos de Nicholas. Mas aquilo não representou apenas um acidente triste. Representou algo que nunca deveria ter acontecido. Uma investigação da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional revelou detalhes preocupantes. Segundo os inspetores, a empresa empregadora de Nicholas, a Sky Safety Incorporated, havia falhado com ele. A companhia não teria feito inspeções adequadas nos equipamentos de segurança. Também teria permitido o uso de linhas de vida desgastadas e defeituosas. Além disso, a empresa não teria treinado corretamente os trabalhadores para identificar esses perigos antes de iniciarem atividades em altura. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional aplicou uma multa de $447 mil à empresa, citando violações repetidas e intencionais das normas de segurança. Os inspetores concluíram que a morte de Nicholas poderia ter sido evitada se os procedimentos corretos tivessem sido seguidos. A Sky Safety negou responsabilidade. A empresa afirmou que havia investido em novos equipamentos de segurança e que Nicholas tinha recebido o treinamento necessário. Também alegou que um pedaço de metal não identificado teria cortado a corda, criando um perigo inesperado e impossível de prever. Mas a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional declarou não ter encontrado evidências que sustentassem essa versão. A morte de Nicholas deixou uma família destruída, incluindo 2 filhos pequenos que jamais voltariam a ver o pai. Também abalou seus colegas de trabalho, muitos dos quais o viam como referência e exemplo dentro da profissão. Depois daquele dia, eles ficaram com uma pergunta difícil demais. Será que o equipamento deles também poderia falhar? Essa história não representou apenas um acidente incomum, representou um alerta. Um lembrete de que, quando empresas economizam em segurança, ignoram inspeções ou tratam equipamentos de proteção como detalhes secundários, vidas reais são colocadas em risco. Nenhum trabalhador deveria sair de casa se perguntando se aquele será o último dia de sua vida. Número 3. No início de setembro de 2019, Samuel Akira Wakayawa estava tentando recomeçar. Ex-professor em Fiji, ele havia deixado para trás uma fase complicada da vida para construir um novo caminho na Austrália. Tinha 40 anos, queria um futuro melhor e parecia determinado a aproveitar aquela segunda chance. Aquele ano já tinha sido pesado para ele. Samuela havia enterrado o pai meses antes. Seu casamento também havia terminado. Mesmo assim, ele continuava tentando seguir em frente. Encontrou trabalho na A1 Arbor Tree Services, uma empresa de manejo de árvores em Sydney, e parecia orgulhoso da nova vida que estava construindo. Ele compartilhava fotos em frente à Ópera de Sydney e à ponte da Baía de Sydney, como prova de que estava abraçando o novo lar.
Amigos e familiares em Fiji viam um homem sorrindo apesar das dificuldades. Um homem que se recusava a deixar a vida derrotá-lo. Mas o destino tinha outros planos. A manhã de 7 de setembro de 2019 começou como qualquer outra. Era um sábado. Samuela estava em um serviço na escola Cromer, em Lindfield, Sydney, ao lado de 2 colegas. Sua tarefa era alimentar um triturador de madeira com galhos e resíduos de árvores. A máquina tinha uma função simples, mas era implacável quando usada da maneira errada. E ele não deveria estar fazendo aquele procedimento manualmente. As especificações do equipamento indicavam claramente que um carregador mecânico deveria ser usado para alimentar a máquina. O próprio triturador trazia um aviso direto: perigo, não alimente esta máquina manualmente, ferimentos graves ou morte podem ocorrer. Mesmo assim, o alerta acabou ignorado. Em determinado momento, os colegas de Samuela se afastaram para mover um carro. Ele ficou sozinho e continuou trabalhando. A cada segundo, permanecia diante de uma máquina que não perdoava erro, distração ou procedimento inadequado. Então, o impensável aconteceu. Samuela acabou puxado para dentro da área de alimentação do triturador. A máquina continuou funcionando, rápida e violenta, antes que qualquer pessoa pudesse interferir. Quando os colegas retornaram, já era tarde demais. O local mostrava claramente que uma tragédia havia acontecido. Eles chamaram as autoridades, abalados, tentando relatar o ocorrido. A Safe Work New South Wales abriu imediatamente uma investigação. O que os investigadores encontraram era revoltante. A A1 Arbor Tree Services havia ignorado protocolos de segurança essenciais. O triturador não deveria ser alimentado à mão. A máquina trazia avisos claros contra esse tipo de uso. A empresa não havia feito uma avaliação adequada dos riscos, não garantiu que o equipamento fosse utilizado de forma segura e não forneceu treinamento suficiente. Para piorar, o equipamento já apresentava falhas antes daquela manhã, mas ainda assim acabou colocado em operação. O tribunal considerou a negligência da empresa evidente. O risco era previsível. As medidas para evitar a tragédia eram simples. Mesmo assim, elas não acabaram tomadas. Inicialmente, a A1 Arbor Tree Services recebeu multa de 3 milhões de dólares australianos. Depois de uma declaração de culpa, o valor acabou reduzido para 2 milhões e 250 mil dólares australianos. Mas nenhuma quantia poderia trazer Samuela de volta. Sophie Coetzee, ministra de Saúde e Segurança no Trabalho de New South Wales, chamou o caso pelo nome certo: uma tragédia evitável. Ela lembrou aos empregadores que trabalhadores não deveriam sentir que precisam arriscar a vida apenas para ganhar o sustento. As leis de segurança existem por uma razão. Um aviso ignorado, uma avaliação de risco mal feita ou uma decisão apressada podem ser a diferença entre voltar para casa e nunca mais voltar. Amigos e familiares de Samuela ficaram para lamentar a perda de um homem que já havia suportado tanto. Ele era humilde, trabalhador e conhecido por fazer os outros rirem. Tinha viajado milhares de quilômetros em busca de uma nova chance. Em vez disso, encontrou a morte em uma máquina que jamais deveria ter sido usada daquela forma. Tudo porque alguém decidiu cortar caminho na segurança. Número 4. Natalia Nemetz não viu o perigo chegando. Era apenas mais um dia na fábrica de confeitos Slavianka, em Stary Oskol, na Rússia. 20 de outubro de 2017. Um dia comum, igual a tantos outros. Até deixar de ser. Natalia tinha 36 anos. Era uma funcionária dedicada e mãe de Ivan, seu filho de 10 anos. Morava na região de Belgorod Oblast e trabalhava longas jornadas para sustentar a criança. Como muitos trabalhadores, dependia da fábrica para viver e provavelmente não imaginava que a rotina daquele ambiente pudesse esconder riscos tão extremos. A fábrica Slavianka era uma grande empregadora da região, produzindo doces e outros produtos de confeitaria. Dentro do local, enormes máquinas industriais misturavam e aqueciam ingredientes em temperaturas muito altas. Esses equipamentos eram essenciais para a produção, mas também podiam ser extremamente perigosos quando os procedimentos de segurança não eram seguidos. Naquela manhã, Natalia recebeu a tarefa de limpar um grande misturador de caramelo. Era uma atividade de rotina, algo que ela provavelmente já havia feito muitas vezes. Mas, naquele dia, algo deu errado. Ninguém viu exatamente como aconteceu. Talvez o piso estivesse escorregadio. Talvez o calor e os vapores do ambiente tenham causado tontura. Talvez ela tenha perdido o equilíbrio por apenas um segundo. O fato é que Natalia caiu dentro do equipamento com caramelo em altíssima temperatura.
E então, o misturador começou a funcionar. A situação se tornou fatal em instantes. O calor extremo e o funcionamento da máquina impediram qualquer chance real de resgate. Quando os colegas perceberam que Natália havia desaparecido, começaram a procurá-la pela fábrica, chamando seu nome. A busca terminou em horror quando entenderam o que havia acontecido. O pânico se espalhou pelo local, mas já não havia nada que pudesse ser feito. Natália Nemetz, mãe, trabalhadora e mulher que lutava para sustentar o filho, havia perdido a vida de uma forma absolutamente evitável. E o pesadelo não terminou ali. Segundo relatos locais, a administração da fábrica tentou abafar o caso. Funcionários teriam sido alertados a permanecer em silêncio sob ameaça de demissão. Não queriam relatórios, exposição pública ou perguntas difíceis. Era como se a empresa quisesse apagar o acidente da memória coletiva. Mas a verdade encontrou um caminho para vir à tona. Um jornal local, o Komsomolskaya Pravda, revelou detalhes assustadores do ocorrido. Investigadores chegaram ao local e encontraram violações graves de segurança. Os trabalhadores não haviam recebido treinamento adequado. Protocolos essenciais tinham sido ignorados. E, ainda mais alarmante, aquela não era uma morte isolada. Relatos indicaram que se tratava da terceira morte de trabalhador na fábrica em apenas um ano. A morte de Natália não representou simplesmente um acidente. Representou algo que poderia ter sido prevenido. Ela entrou no trabalho naquela manhã esperando voltar para casa no fim do expediente e reencontrar o filho. Mas, por causa de negligência, isso nunca aconteceu. Ivan ficou sem a mãe e precisou ser acolhido por uma tia, forçado a recomeçar a vida em um mundo que havia acabado de tirar dele a pessoa mais importante. Não houve como desfazer o que aconteceu. Não houve uma reparação capaz de preencher o vazio deixado. Ficou apenas uma lição dura sobre o preço de ignorar segurança, sobre famílias destruídas por descuido e sobre uma mãe que entrou para trabalhar em uma manhã comum e nunca mais saiu. Número 5. Era 20 de janeiro de 2021, um dia de frio intenso na região das Scottish Borders. O vento cortava as áreas abertas, tornando ainda mais difícil um trabalho que já era pesado por natureza. Mas, para Robert MacArthur, parecia apenas mais um dia de serviço. Aos 32 anos, Robert era um encarregado de linha experiente, com 13 anos de atuação no setor. Era respeitado pelos colegas por sua confiabilidade, dedicação e forma direta de trabalhar. Fora do serviço, era apaixonado por futebol, torcedor fiel do Rangers e tinha orgulho de sustentar a própria vida por meio do trabalho duro. Ele já havia operado máquinas pesadas inúmeras vezes. Naquele dia, sua tarefa era mover uma plataforma móvel elevada de trabalho, perto de Long Formacus, enquanto a equipe trabalhava em uma nova linha elétrica. O terreno naquela área era complicado, irregular, inclinado e imprevisível. Por isso, existia uma rota de acesso aprovada, cuidadosamente escolhida para reduzir os riscos. Robert e os colegas deveriam seguir esse caminho definido. Era a descida mais segura. Mas, por razões que ninguém jamais entenderá completamente, Robert tomou uma decisão fatal. Escolheu um atalho. Talvez tenha achado que economizaria tempo. Talvez confiasse na própria experiência. Talvez já tivesse usado aquele caminho antes e acreditasse que poderia fazer de novo sem problemas. Qualquer que tenha sido o motivo, aquela escolha teria consequências irreversíveis. No começo, a descida parecia possível. A plataforma móvel elevada de trabalho avançava lentamente por uma inclinação de cerca de 22 a 23 graus, com suas esteiras pesadas tentando se prender ao solo frio. Mas, conforme Robert manobrava a máquina mais abaixo, o terreno sob as esteiras começou a perder estabilidade. Então aconteceu. A plataforma móvel elevada de trabalho perdeu tração de repente. Ela deslizou sobre uma trilha elevada de ovelhas, desequilibrando o peso do equipamento. Robert provavelmente percebeu a mudança imediatamente, aquela sensação terrível de que a máquina já não estava respondendo ao controle. A plataforma começou a virar de lado, com as esteiras metálicas deslizando como se estivessem sobre gelo. O equipamento passou a descer a encosta em uma velocidade assustadora. Robert tentou recuperar o controle, mas já não havia muito que pudesse fazer. A máquina atingiu uma área elevada e compacta de grama e, em instantes, tombou. O peso do veículo era enorme e a gravidade fez o resto. Robert não estava usando o cinto de segurança. Quando a máquina virou, ele acabou lançado para fora da cabine do operador. Em seguida, o equipamento tombado atingiu a área onde ele caiu.
O impacto teve efeito devastador. As conclusões eram tão dolorosas quanto claras. Robert poderia ter sobrevivido. As evidências indicaram que, se estivesse usando o cinto de segurança, ele provavelmente teria permanecido dentro da plataforma móvel elevada de trabalho durante o acidente. Poderia ter se ferido, mas teria uma chance real de sobreviver. Em vez disso, acabou lançado para fora e colocado diretamente no caminho do perigo. A segunda conclusão, igualmente triste, indicou que o acidente era evitável. Se Robert tivesse seguido a rota de acesso designada, aquela criada justamente para impedir esse tipo de desastre, ele não teria perdido o controle da máquina naquele trecho. A empresa, Keltbray Rail Limited, havia implementado sistemas de segurança e procedimentos claros. Mas, em um momento de pressa ou confiança excessiva, Robert escolheu outro caminho. O xerife Patterson observou que a própria personalidade de Robert pode ter influenciado a decisão. Ele era um trabalhador dedicado, alguém que queria terminar as tarefas com eficiência. Mas, às vezes, a experiência pode gerar excesso de confiança. A atitude de resolver logo isso, que fazia dele um profissional respeitado, talvez também tenha contribuído para que ele assumisse um risco desnecessário. É um lembrete assustador de como pequenas decisões podem ter consequências enormes. Um cinto de segurança não afivelado, um atalho, um instante de confiança mal colocada. Só isso bastou. A história de Robert não é apenas uma tragédia, é uma lição. Protocolos de segurança existem por um motivo. Eles não são sugestões, não são obstáculos, não são detalhes burocráticos. Eles formam a linha que separa um dia comum de trabalho de uma perda irreparável. Não importa quanta experiência alguém tenha. Não importa quantas vezes já tenha feito a mesma tarefa. A complacência pode ser fatal. Para Robert MacArthur, um homem que construiu a carreira com habilidade e precisão, o fim representou uma ironia cruel. E para aqueles que o conheciam, que trabalharam ao lado dele e que o amavam, representou uma perda que jamais será esquecida.